Olá, professoras e professores, eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do quarto ano de Matemática, texto 1. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a sinopse, que tem como finalidade apresentar ao leitor os pontos principais de um texto, de um filme, de um livro ou de um evento, e assim despertar ou não o interesse dele pela obra apresentada. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisão. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática são EF04MA01, EF04MA22, EF04MA27. E os descritores são D13, D14 e D28. As habilidades destacadas se referem à leitura, à escrita e à ordenação de números naturais, até a ordem da dezena de milhar, assim como também à leitura e ao registro de medidas de intervalo de tempo em horas, minutos e segundos em situações do nosso cotidiano, além de análise de dados em gráficos ou tabelas simples. Os descritores se referem ao reconhecimento e utilização das características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional, a identificação e a localização de números naturais na reta numérica e a leitura de informações e dados apresentados em gráficos. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1 e 2. Para a resolução das questões de 3 a 5, a proposta é que se formem duplas. Portanto, se desejarem, indiquem aos alunos como será composta esses pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilhar seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, é esperado que os alunos consigam responder às questões propostas na atividade 1 com autonomia. Dessa forma, ela também funcionará como um indicador, pois uma vez que aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos elementares. Fiquem atentos para realizarem essas observações. Lembre-se de que essa atividade será desenvolvida no primeiro contato do aluno com o livro. Portanto, é interessante que antes de iniciar a resolução dela, seja destinado um momento de exploração do livro, conforme proposto na sugestão para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemática. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com um ícone "Quer saber mais?", que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, na proposta dessa atividade acontece um aprofundamento de informações sobre o nosso sistema de numeração decimal.
No teste apresentado, observa-se que podemos formar quaisquer números usando os algarismos de 0 a 9 e que dentro do nosso sistema existem o valor real do número, que nunca mudará, e o valor posicional, que se modificará de acordo com a posição em que ele se encontrar. Também será apresentado o quadro valor e lugar, QVL, que é um instrumento de ensino e aprendizagem usado nas séries iniciais do ensino fundamental e auxilia no processo de contagem, representação e assimilação em conceitos matemáticos muito importantes, como das classes, unidades, dezenas, centena e operações matemáticas. Durante esse momento, explorem com os alunos esses conceitos. Como a proposta para a resolução das questões de 1 a 5 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções das questões e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a resolução dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente filipetas de papel com números naturais, de acordo com a quantidade de alunos, e mais um para vocês. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade lúdica, a qual possibilitará aos alunos uma melhor compreensão das ordens crescente e decrescente, usando o próprio corpo como referência. Durante a citação dos comandos, será importante que sejam utilizados e enfatizados a nomenclatura desses conceitos. Aproveitem o momento para observar quais alunos conseguiram consolidar essas definições conceituais e quais ainda precisam de maiores intervenções. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções das questões e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 5 cópias de uma régua, conforme o modelo indicado nas sugestões de orientações para o planejamento. Esse material será importante para a realização de uma atividade na qual os alunos identificarão com maior clareza a disposição da ordem crescente. Antes de iniciar a resolução das questões, revejam com os alunos os conceitos de ordem crescente e de ordem decrescente. Ordem crescente apresenta uma sequência de números do número menor para o maior. Ordem decrescente apresenta uma sequência de números do número maior para o menor. As resoluções das questões 1 e 2 serão realizadas em grupos, portanto, é importante que durante esses momentos os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Finalizem a atividade seguindo a proposta das sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Ao final, explique-lhes o conceito de gráfico. Gráficos são representações visuais de dados e informações numéricas que servem para facilitar a compreensão. Professoras e professores, seria interessante que, para a resolução da questão 3, os alunos pudessem manusear um relógio analógico, marcando nele a resposta da questão para depois escrevê-la no livro. Durante o compartilhando das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização da atividade 6, é importante que passeiem pela sala de aula observando o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados.
Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. A proposta para a realização dessa atividade é que se formem duplas, portanto, se desejarem, indiquem aos alunos como será composto esses pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilhar seus conhecimentos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidariam esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nesta sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 1. Até o próximo vídeo.